Eu vou falar com você hoje sobre o seu estilo individual para aprender inglês e a repetição. Olá! Se você ainda não me conhece, aqui é o Eric Azevedo e eu tô aqui hoje para falar com você sobre o seu estilo individual para aprender inglês e a repetição. E eu quero começar contando um pouquinho da história do que aconteceu essa semana, e isso é algo que vem se repetindo ao longo dos últimos anos. O meu filho que tá aparecendo ali no fundo, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele melhor para vocês, mas uma pessoa me falou ontem de novo, várias e várias vezes isso já aconteceu, falando a respeito do vocabulário dele, me dizendo: meu Deus, como o Davi tem um vocabulário bom, né? Como ele fala bem, e não só fala bem no sentido de falar corretamente, mas de usar um vocabulário difícil. E a pessoa me falava assim: ele se comunica muito bem, ele fala o que ele quer, ele passa bem a mensagem, mas ao mesmo tempo ele usa palavras que às vezes eu mesmo não uso no meu vocabulário do dia a dia. E essa é uma constante na história do Davi ao longo dos anos, e eu fiquei prestando atenção e pensando, né? Mas por que isso acontece com ele? Tem a mãe dele, né? Vocês não estão vendo ela agora, mas ela tá aqui. E ela estimula muito, desde pequeno, ela conversa muito com os filhos, com os dois, e ela vai falando, e eles vão aprendendo, ela vai estimulando, e eles vão aprendendo a se comunicar, a ouvir, a falar, e aí eu tava conversando com ela e lembrando, e tem dois momentos que ficaram marcantes pra mim. Eu vou ir do mais atual pro mais antigo, e você vai entender o que isso tem a ver com o seu estilo individual para aprender inglês. Então, vamos lá. No momento, o desenho que o Davi mais assiste, sem sombra de dúvidas, é o Pokémon. Quer ver? Davi, o que você tem aí na mão agora? Cartas Pokémon. Mostra uma carta aí pra nós, por favor. Então, ó, aqui ele tá com uma das cartas, ele tem mais um monte na mão dele, e ele tem cartas dessas que são cards que ele ganhou de presente, que ele comprou, e ele tem cartas que ele imprimiu e pintou, que ele desenha. Então ele vive os Pokémons o tempo todo, ele assiste os episódios da série, então ele tá trabalhando no canal auditivo dele, porque ele tá ouvindo Pokémon, assistindo Pokémon, auditivo e visual, e ele brinca com os Pokémons, ele faz as batalhas, ele fala os nomes. E eu não sei se você tem filhos ou não, se seus filhos gostam de Pokémon ou não, mas eu vi essa semana conversando com um rapaz lá no posto da Polícia Federal, e ele falava sobre Pokémon com um adulto, e os dois tinham uma conversa completamente paralela e pareciam dois adultos conversando, porque era um vocabulário bom, era uma conversa com profundidade, e eu me pego muitas vezes vendo ele falando os nomes do Pokémon, e ele brinca comigo, porque às vezes eu falo de propósito o nome de um Pokémon diferente, e ele: não, papai, não é assim, e ele vai e me corrige na pronúncia dos nomes de Pokémons, que são nomes muito difíceis. E o que eu quero te dizer com isso? Ele trabalha no canal auditivo, ele trabalha no canal visual, ele trabalha no canal sinestésico. O Theo também quer participar da conversa, você deve ter ouvido ele aí, ele é o meu mais novinho, ó, quer conversar com a gente, quer participar. Ele trabalha muito nisso, se divertindo, usando a série, usando o filme do Pokémon pra isso. E depois ele vai lá e pratica o que ele aprendeu, contando pra gente a história, contando qual foi a parte preferida da série dele, criando batalhas com os cards Pokémon que ele tem. Então ele faz uma imersão nesse universo. E um outro local que isso aconteceu foi quando ele assistiu, por exemplo, Toy Story, que ele assistiu qualquer um dos três, o 1, o 2 e o 3, milhares e milhares de vezes. A gente brinca que eles assistem pelo menos umas 100 vezes cada um deles, quando eles gostam de um filme, e ele sabia as falas, os nomes dos personagens, o que ia acontecer, e foi assim que ele foi construindo esse vocabulário gigantesco que impressiona as pessoas no mundo lá fora. É isso que eu uso há muitos anos, né? Há mais de 20 anos essa metodologia, e há muitos anos que a gente usa filmes de Hollywood para ensinar as pessoas a falar inglês, fazendo da mesma forma, quando você faça uma imersão no simulador de imersão online para trabalhar no seu ouvir, no seu visual, no seu sinestésico, onde você coloca e troca a sua voz com a voz dos atores de Hollywood. É isso que a gente faz com os nossos alunos, fazendo com que eles façam uma imersão no idioma. E eu preparei um treinamento, e eu quero deixar o convite desse treinamento aqui na descrição, que é um treinamento sobre memorização, que vai te mostrar então como você pode entender qual é o seu estilo individual de aprendizagem. Eric, eu sou mais visual,
auditory or kinesthetic? Eu sou mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico? Você vai ver isso nesse treinamento. Você vai entender como que funcionam os dois hemisférios cerebrais, os dois lados do nosso cérebro, o que cada um deles é responsável, e você vai conseguir entendendo, se conhecendo melhor. Qual é a sua inteligência predominante? Você vai descobrir que nós temos não uma, não duas, mas nós temos 8 inteligências. Isso é uau! O dia que eu descobri esse conceito, eu me senti muito inteligente, não por causa de ter descoberto o conceito, mas por descobrir que eu não precisava ser tratado como a massa, que eu podia ter a minha inteligência predominante, o meu jeito individual e personalizado de aprender. E é isso que você vai ver também nesse treinamento, além de técnicas poderosíssimas para memorização de frases e palavras. Então, o link está aqui na descrição. Eu quero te convidar a participar desse treinamento comigo. Eu vou estar lá ministrando esse treinamento para você. Eu espero que você goste e depois você pode voltar aqui nesse vídeo e falar para mim do que você achou. Davi, say goodbye to them. Fala tchau para eles. Bye, bye. Bye, bye, galera. Prazer em ver vocês. Espero você lá no treinamento. Clica lá na descrição. Tchau, tchau.